Boa noite, estamos aqui retornando, dando continuidade ao nosso estudo da terça-feira, né? Continuando aí a respeito das guerras, né? Nós iniciamos esse novo item da lei da destruição. Diga-se de passagem, uma das invenções humanas mais desumanas, né? Vamos dizer assim, e de falta de uso correto do livre-arbítrio. Mas, continuando aqui, falando, né, a respeito desse item, vamos ler aqui a pergunta, né? O que leva o homem à guerra? Repetindo a aula passada, é a predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfações das paixões. E a própria Joana de Ângelo e o próprio texto do Livro dos Espíritos deixa claro que, à medida que nós formos progredindo, isso vai mudar, né? Então, graças a Deus. E guerra não é uma invenção de Deus. Precisa que tenha guerra? Não, não precisa que tenha guerra. No nosso nível espiritual é que surge a guerra, como um dos remédios, né? Mas não é uma invenção, a gente falar assim, guerra foi invenção de Deus. Vamos lendo e vamos tirando as nossas conclusões. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Óbvio, compreendendo a justiça e praticando a lei de Deus. Então, todos os povos vão entender que somos irmãos. O que acontece? Você vê que não só a guerra, né, mas as maiores discussões que acontecem, a gente acaba esquecendo disso. Comentários, a gente acaba um ferindo o outro em cima disso. Por quê? Porque a gente esquece disso, que nós somos irmãos, né? E aí, na próxima pergunta, dá a impressão que a providência, né, criou a guerra, né? Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Não é bem assim que a providência precisava da guerra. Falou, liberdade e progresso. Na verdade, a providência aproveita da guerra e aí faz um trabalho de liberdade e progresso. Ela conseguiria a liberdade e o progresso se todos os povos, desde o início, caminhassem por uma senda que se interessasse como irmãos. A providência também atingiria o mesmo objetivo. Mas no nível espiritual que nós estamos, o que acontece? Nós somos ainda muito materiais, nós somos ainda muito egoístas, muito vaidosos, então agora a guerra acaba se tornando necessária para produzir o efeito da liberdade e progresso. Mas não seria o único jeito, a única forma que a providência teria para atingir esse objetivo. Ao nos vermos todos como irmãos, nos respeitarmos todos como irmãos, também atingiríamos a liberdade e o progresso do mesmo jeito. Aí ele pergunta na 744A, se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tem por objetivo e por resultado a escravidão? Ele fala, a escravidão aí nesse caso é momentânea para você lapidar os povos, né? Então, ou seja, na próxima vez que alguém pensar em entrar em guerra, ele lembrar que você pode perder a guerra. E se você perder a guerra, o que vai acontecer é que você pode se tornar escravo, com a finalidade de fazê-los progredir mais rapidamente. Então, ou seja, na hora que ele começa a ver que a guerra não produz bons resultados, ele se empenha mais. Mas na hora que ele está em guerra, ele quer ganhar a guerra. E com isso ele olha como nós somos, né? Se nós tivéssemos pensado antes e aplicássemos mais no nosso conhecimento e na nossa inteligência, atingiríamos os mesmos resultados. Mas, infelizmente, às vezes o remédio tem que doer. E aí, nessa hora, a finalidade acaba acontecendo, que a finalidade da guerra faz com que a gente progrida mais rápido. Eu até falei na terça-feira a respeito do desenvolvimento do radar. O desenvolvimento do radar aconteceu em plena Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os ingleses precisavam saber aonde estavam os aviões da Alemanha para poder se defender, antes deles chegarem destruindo tudo, né? Porque eles atravessavam ali o Canal da Mancha e chegavam na Inglaterra. Com a invenção do radar, eles conseguiram saber onde que estavam os aviões. E isso tudo fez com que desenvolvesse uma ferramenta que hoje é utilizada assim, dentro da sociedade de uma forma muito grande, né? Você usa radar, até falei, você usa radar para ver a velocidade de carro, você usa radar para controlar todo o tráfego aéreo do país, você usa radar
para ver a nuvem, né, se tem água de chuva nas nuvens. Então, assim, vários desses sites de previsão de chuva utilizam um radar, são radares especiais, que consegue ver a quantidade de água que está dentro da nuvem para falar com um grau de certeza muito grande se vai chover ou não. Então, você vê, o radar foi desenvolvido em guerra. Remédios que foram desenvolvidos durante a guerra, né? E outras coisas mais. Então, assim, várias coisas. O, o Pusca, né, o famoso Vox, ele foi desenvolvido na época da guerra com refrigeração a ar, porque era muito complicado você levar água para refrigerar os equipamentos. Né? Então, aí eles foram desenvolvendo o carro refrigerado a ar, que é a grande maioria dos carros hoje, com radiador, com água, mas é refrigerado a ar. Então, você vê, ó, finalidade de fazê-los progredir mais rapidamente. No foco, na ânsia de querer ganhar a guerra e ter um diferencial em relação ao inimigo, eles acabam trazendo coisas que servem hoje para toda a humanidade, né? Então, eu sempre brinco, a espiritualidade maior, ela consegue trabalhar o que temos de pior e ainda produzir bons frutos. Olha que coisa. Aí, próxima pergunta, o que pensar daquele que provoca a guerra em seu próprio proveito? Essa frase, eu gosto muito dessa frase pelo seguinte, que a gente tem que lembrar que somos responsáveis o tempo todo pelos nossos atos. Então, se eu produzo um resultado, né, porque aqui está falando de guerra, mas você concorda que você pode produzir a cisânia entre dois irmãos? Então, se você tiver a oportunidade, leia em Provérbios, se eu tiver certo, está no capítulo 6, versículo 6, falando assim, coisas que Deus abomina, né? Sete coisas Deus abomina e a última ele detesta. E a última que ele detesta é exatamente, ele fala, a hora que ele fala, né? Aquele que causa intriga entre irmãos. Então, você imagina uma guerra, aquele que causa uma guerra entre irmãos. A gente, de vez em quando, vê de forma irresponsáveis as pessoas convocando guerra, presidentes de países e tudo mais. Né? Quem estudou a respeito da guerra do Iraque vê o resultado que foi, né? Como é que foi manuseadas as informações para produzir uma guerra. Né? Então, assim, imagina a consequência de tudo isso. O que não vai fazer para todas aquelas pessoas que tinham todo um poder de resolver a coisa de uma outra forma e optou pela guerra. Então, o que é a resposta dos espíritos para isso? Esse é o verdadeiro responsável pela guerra. E necessitará de muitas existências para expiar todos os assassinos que causou, pois responderá pela vida de cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, notem que ele fala a respeito da guerra, mas pode acontecer conosco, né? Você causa uma intriga entre duas pessoas e fala, não, fulano não prestava mesmo, foi bom o outro ter brigado. Será? Você não tem certeza disso. Já não é fácil viver no planeta Terra. Aí você agora vai virar o arauto, né? Nós vamos virar o arauto da verdade e vamos começar a decidir quem tem que fazer amizade com quem. Não existe isso, né? Nós não sabemos através de quem nós iremos aprender aquilo que nós precisamos. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesse detalhe. Agora eu estou vendo as mensagens aqui, vocês desculpam, né, que eu chego falando boa noite, já destampa falar, boa noite, Cláudia, boa noite, Maria Lúcia. Então, eu gosto muito que a gente preste atenção nesse ato, de causar cisânia entre as pessoas. Isso é uma coisa perigosíssima, né? E você pode causar todo um desdobramento muito ruim, muito, muito, muito ruim, né? Muito cuidado com isso. E aí nós entramos agora no novo item, né? Nós já passamos para um novo item, que é exatamente os assassinatos. E ele fala que assassínios, né? Então, o que ele pergunta? O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Vamos prestar atenção na resposta. Ele fala, sim, um grande crime. E por quê? Porque ele interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Ou seja, você está interferindo nos planos de Deus. Então, é uma coisa complicadíssima, né? Você está deixando aflorar o que você tem de pior, o seu lado bruto, o seu lado animal, e aí, ao mesmo tempo, além de você fazer todo esse mal espiritual a você mesmo, você está fazendo um mal muito grande para o outro, porque você está, vamos imaginar que dessa vez, nessa encarnação,
Aquela pessoa que você tirou a vida, ela já vinha num processo de expiação, que ela estava conseguindo fazer toda uma recuperação moral e espiritual. Você interrompeu. Ou pior, né, se você fez isso com a pessoa em missão. Durante as guerras, é muito comum luminares serem mortos de formas cruéis. Então, você imagina o que acontece com a pessoa depois, do outro lado, quando ele desencarnar, a pessoa que cometeu esse ato. Ele interferiu no plano de Deus. Imagina, Deus coloca aqui um luminar para nos ajudar na nossa evolução espiritual, vem um sujeito, na sua ignorância, vai lá e tira a vida dele. E aí ele pergunta, bom, tudo bem, então vamos prestar atenção. No assassino é sempre o mesmo grau de culpabilidade? Aí ele fala, olha, presta atenção que Deus é justo, ele julga a intenção mais do que o fato. Essa frase, ela também te dá um desdobramento quando eu falo com as pessoas o seguinte, que a gente tem muita preocupação com o nosso, como é que fala, lei de causa e efeito. Presta atenção nessa resposta, ele está falando de assassino, né? Então, assim, o que você fez, provavelmente não é um assassinato, né? E aí você está preocupando, dos meus resgates. Olha o que ele fala, Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Eu falo com as pessoas o seguinte, o seu passado não te pertence, ele pertence a Deus. Deus vai te julgar, Deus vai definir como é que você vai fazer todo esse processo, né? Não é julgar no sentido de sentar numa cadeira. Seu livre-arbítrio, a sua consciência, tudo isso vai estar trabalhando para que você faça essa expiação. Então, esse passado, você não, quando lê livros espíritas, você sabe que, às vezes, as pessoas pedem para vir numa expiação muito forte e eles, do lado de lá, falam, não, calma, não há necessidade de você tentar resolver tudo nessa próxima encarnação. Então, ou seja, o passado, essa lei de causa e efeito, ela acaba sendo atenuada por outras coisas que você fez. Agora, o futuro, menos ainda que te pertence. Agora, o que te pertence? Te pertence o presente, para você tomar as decisões corretas ao longo de todo o processo que você tem nessa encarnação. Né? Então, o que te vale, né, o importante para você, é o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo com você hoje. E que decisão que você está tomando hoje? Mas no passado, esquece o passado. Esquece o passado. Vive o presente. Faça escolhas boas agora no presente. Por quê? Porque, vamos repetir a frase que ele respondeu com um assassino. Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Aí, na próxima pergunta, ele já pergunta sobre legítima defesa. Deus perdoa o assassinato em caso de legítima defesa? Ele fala, olha, só necessidade pode desculpá-lo, você vai depender. Mas ele sempre fala, se você puder se livrar na agressão sem ser necessário agredir o agressor, então você tem que fazer, né? Preservar a nossa vida sem atentar contra do agressor, devemos fazê-lo. Então, ou seja, sempre evitar, porque é muito claro, por isso que nós espíritas somos veemente contra a pena de morte, porque para nós, independente do que o outro fez, a pena de morte não é a solução, né? Não é definitivamente a solução, porque quem pode tirar a vida é só Deus, já foi dito aí anteriormente. Aí ele fala, o homem é culpável pelos assassinos que cometeu durante uma guerra? Ele responde, não, quando ele é constrangido pela força. Mas ele vira e fala logo em seguida, mas ele é responsável pela crueldade. A crueldade, essa responsabilidade pertence a ele, que comete seus sentimentos de humanidade serão levados em conta. Então, eu até frisei aqui, nossos sentimentos sempre são levados em conta. Então, aqui ele está falando de um excesso, né, que é a morte. Mas as suas atitudes, eu falei mesmo, tá bom? Eu sou humano, cuidado, os seus sentimentos é que vão pesar na hora de serem avaliados. É isso que a gente tem que trabalhar em nós, nossos sentimentos, desenvolver em nós um sentimento mais alinhado com a espiritualidade maior, né? Igual ele falou no início, se a humanidade evolui e começa a entender que somos todos irmãos, não faz o menor sentido, não havia necessidade nem dessa pergunta, né? Mas o Kardec, sabiamente, sabia o nível que nós estamos espiritualmente. Aí ele pergunta, quem que é mais culpável aos olhos de Deus? Quem mata o pai ou quem mata os filhos? O parricida ou o infanticida?
Falou, ambos. Pois crime é crime, né? Então, aí dispensa até a gente perder muito tempo aí falando mais sobre ela. Ou seja, crime é crime. E aí ele fala, mas qual que é a causa do infanticídio nos costumes de certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, estando em alguns casos consagrados pela legislação? Notem que inteligência não é sinônimo de sabedoria. Inteligência é uma capacidade quase que mecânica de você conseguir resolver problemas que têm a ver com a ciência e tudo mais, né? Agora, a sabedoria é a sua capacidade de passar por todas as situações da vida. Então, uma pessoa pode ser muito mais sábia do que um professor, né? Uma pessoa humilde, mas ela é uma pessoa que tem tanta experiência de vida que ela sabe como se portar no movimento quando o outro tá muito nervoso, né? Então, lembra muito aquela pessoa, aquela senhorinha, né? Aquela vizinha mais velha que a gente tem. Que isso, meu filho? Para que você está esquentando a cabeça com isso? Vai dormir, né, uma noite de cabeça no travesseiro, amanhã você vai ver que o mundo é outro. Então, assim, é uma pessoa de sabedoria. Aí ele pergunta, mas por que em alguns povos, até na legislação, fala que ele pode cometer o assassinato da criança? Aí ele fala, olha, o desenvolvimento intelectual não acarreta necessariamente a necessidade do bem. A pessoa não consegue enxergar o bem. É muito comum você conversar com algum cientista ou com pessoas mais intelectualizadas, principalmente pessoas que não desenvolveram a religiosidade, não estou falando de religião, estou falando daquele nível onde que você desenvolve a sua conexão com o bem maior, né? Essa pessoa não vê, não tem que ser, não tem necessidade de eu ser bom, não. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito. E aí acaba enfiando os pés pelas mãos, né? Ele fala, olha, uma pessoa com inteligência superior, ela pode ser mal, né? E o que acontece com ela? Ela é uma pessoa que viveu sem se adiantar e ela sabe, só isso. Ela não é uma pessoa que possua bondade no coração. Então, necessariamente, ela pode cometer essa crueldade, né? E por falar em crueldade, nós estamos começando aí o próximo item, que é exatamente o item que fala sobre crueldade, que é a partir das questões 752 em diante. Notem que nós viemos falando, né? Você vê que nós viemos no início da lei da destruição falando de eventos que são eventos conduzidos pela espiritualidade maior. São eventos que realmente acontecem com uma ideia de transformação da humanidade. E fomos descendo para ações humanas, produzindo leis de destruição. As ações que vêm através da espiritualidade maior, mesmo sendo uma lei de destruição, não uma lei de punição para a humanidade, mesmo que ela aconteça e englobe uma quantidade muito grande de pessoas, você vê que ela transforma um povo. Agora, você vê que a hora que a gente vai aproximando de lei de destruição mais próxima da nossa humanidade, você vê que a gente não consegue transformar a pessoa, né? A gente acaba desenvolvendo nela um sentimento ruim, muito ruim. Eu não vou conseguir lembrar, porque eu sou péssimo nisso, mas num dos romances, onde é preso uma família de judeus, e o pai, ele acha aquilo aquela afronta tão grande, né? E ele morre com ódio no coração. Então, o que acontece com ele? Ele chega do lado de lá com esse ódio. Então, assim, ele sofre a ação, né, de outra pessoa tirando a vida dele, né, que ele morre lá na cadeia, ele morre querendo se vingar de todo mundo. Então, assim, isso atrapalha. Então, assim, além daquele espírito ter atrapalhado a encarnação daquele judeu, ele ainda desenvolveu nele o pior dos sentimentos que você pode desenvolver numa pessoa, que foi um sentimento de ódio, né? Porque eles atacaram a família, atacaram a filha dele, atacaram tudo. Então, ele não... Em vez de você transformar a pessoa para melhor, você transforma a pessoa para pior. E o item que nós vamos ver agora, crueldade,
nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós somos cruéis sem notar, né? E isso é importante a gente, por isso que é importante a gente estudar, porque não necessariamente nós estamos falando de crueldade no sentido de tirar a vida e tudo mais. Você pode ser cruel de diversas formas, né? A sua forma de falar. No dia de hoje, gente, nós ainda temos pessoas que são capazes de falar em frases completamente pejorativas para os nossos irmãos, que a única diferença em relação a nós é porque nós temos uma cor, a outra pessoa tem outra cor. De vez em quando, você nota aberrações no noticiário. Então, assim, isso é uma coisa muito cruel. Essa pessoa ainda, tadinha, ela não conseguiu desenvolver nela o amor incondicional pelas pessoas. Mas se ela não conseguiu desenvolver o amor, pelo menos desenvolver o respeito, né? Ela não pode ter a crueldade de falar, eu nasci assim, eu estou velho, não é agora que eu vou aprender. Isso não é desculpa. Sempre temos condição de aprender à medida que a gente caminha. Então, na hora que ele fala da crueldade, ele fala, podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? A resposta deles é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Olha só, é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. A destruição é, por vezes, uma necessidade, a crueldade jamais o é. Você viu eu explicando? Que na hora que acontece, por exemplo, um terremoto, várias pessoas, prédios caem, pessoas morrem, aquela coisa toda, aquilo mexe com a comunidade, todo mundo tentando chegar, prestar socorro, aquilo mexe, faz com que os engenheiros pensem a forma de construir o prédio para que não cause aquela... prolongue, né, aumente a consequência do terremoto. Então, você vê que é uma coisa que vai movimentar para o bem, né, uma coisa dessa. Apesar de ser um negócio que nos assusta muito. Mas a crueldade, ele fala, jamais ou é uma forma de melhoria, né? Então, assim, é isso que ele fala. Sempre o resultado de uma natureza má. A pessoa tem a maldade no coração, então ela é capaz de crueldades que a gente não consegue entender. Então, o que nós podemos fazer, no primeiro momento, é muito importante a gente, talvez, nos afastar de pessoas cruéis, mas sempre lembrar de orar por elas, né? Porque a razão, a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos. Eu falo, olha, nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Então, aí na hora que a gente fala de povo primitivo, em pessoas em que a matéria é mais importante do que o espírito, ela vai se portar também exatamente como um povo primitivo. Você vê muito disso no noticiário, né? Ele fala aí, é o instinto dos Burutu, cuida apenas da sua conservação pessoal. É isso que os faz cruéis, ou seja, são pessoas egoístas. Se fossem mais humanos, não teria a crueldade. Os povos cujo desenvolvimento é imperfeito estão sob isso. Isso é importante, presta atenção nisso aí. Os povos cujo desenvolvimento é imperfeito estão sob o império de espíritos igualmente imperfeitos, que eles são simpáticos, até que povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Ou seja, se você é uma pessoa que tem crueldade com você, você está sendo assessorado também por espíritos igualmente perfeitos. Por isso que é importante a gente sempre orar, sempre estar preocupado no sentido assim, de desenvolver bons hábitos, para que a gente não aconteça de ser influenciado por espíritos ruins. Né? Você vê aí que a resposta dos espíritos para Kardec, que também serve para outras situações. Então, vamos tomar esse cuidado no nosso dia a dia. Né? Então, continuando aqui, a crueldade não se origina da ausência do senso moral. Ele corrige, bom, não é bem assim a ausência, né? Ele está querendo dizer que o senso moral ainda não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque existe em princípio em todos os homens. O nosso senso moral, ele vai sendo desenvolvido à medida que a gente vai evoluindo, mas ele existe conosco como um princípio, esse senso moral que os transforma, tornando em uns bons e humanos mais tarde. Só que aí ele vem e tem um comentário aqui, olha, todas as faculdades, elas existem em nós em estado rudimentar e latente, e vai desenvolvendo à medida que nós vamos dando a oportunidade delas se desenvolverem.
Então, assim, o desenvolvimento excessivo de uma impede ou neutraliza o de outra. Então, aí a última frase, olha, a superexcitação dos instintos materiais sufoca o senso moral. E o contrário também acontece, olha, o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades animais. Então, está na nossa mão o desenvolvimento do nosso senso moral. Nós é que podemos desenvolvê-lo ou não. Nós é que podemos chegar nesse nível, né? E aí ele vai na próxima pergunta, na 755, falar como se explica no seio das civilizações mais avançadas existirem seres tão cruéis como o selvagem? Ele fala, árvore, você não tem uma árvore com frutos maduros? Não tem alguns que ainda estão de vez? Ele fala, então é isso mesmo que acontece. Nós ainda, na nossa árvore da humanidade, nós ainda temos espíritos que ainda não estão prontos, que eles ainda estão lá perto, eles desenvolveram um lado deles que ainda não conseguiu desenvolver esse lado material. Aí eles falam, olha, um espírito de uma ordem muito inferior e muito atrasado pode se encarnar entre os homens avançados na esperança de também progredir. Só que aí chega a prova, o que acontece? Ele sente ela muito pesada, aí aflora a natureza primitiva dele. E aí ele enfia os pés pelas mãos, né? É isso que acontece. E aí ele vai na 756 e fala: a sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos malfeitores? Olha, estamos fadados a progredir. É falar, a humanidade progredirá. Os homens dominados pelo instinto mal desaparecerão gradativamente da Terra, mas vão ter sob novo envoltório. Eles vão desencarnar e quando eles voltarem, eles vão voltar já com novo envoltório. E aí vão compreender melhor o bem e o mal. Né? E isso aí só depois de muitas gerações. Então, para não pular aí já para duelo e deixar para a próxima semana, o que nós entendemos, né, de todo esse, na hora que nós falamos aí, principalmente de crueldade? Crueldade é um processo nosso, nós é que desenvolvemos isso. Né? Não é uma invenção divina, não é dentro da lei da destruição, o Cristo mesmo falou, é bom que o escândalo venha, mas ai daqueles que o escândalo vier pelas suas mãos. O que ele quer dizer? O escândalo acaba vindo porque você precisa fazer um resgate, né? Você precisa sofrer, não necessariamente leite italiano, tá? Mas uma das formas mais didáticas da gente aprender é através da dor, infelizmente é verdade. Então, o que acontece? Esse escândalo vem através de você, até você, através da mão de alguém. Ah, então foi Deus que mandou ele para mim? Não. Vem com esse papo, não joga isso nas mãos de Deus, não. O que aconteceu? Foi o seu livre-arbítrio, né, do espírito lá, que veio ser o seu algoz, que escolheu fazer isso. Ele escolheu ser cruel. E você? Você, nessa encarnação, sofrendo a crueldade de outro, você começa a entender que você precisa melhorar. E aí você lembra lá no passado, né, quando você também foi cruel. Quando você sofre uma injustiça, é a melhor forma de você entender como ser justo. Você já reparou? Quando a gente sofre uma injustiça, você sabe exatamente o que precisava ser feito quando aconteceu aquela coisa para você não passar por uma injustiça. Então, eu digo muito, né, que só quem sofreu injustiças vai aprender muito bem como ser justo, né? Porque a forma mais didática de aprender a respeito de justiça é sofrendo justiça, porque aquilo te machuca, te remove as revolta por dentro, você acha que você é um injustiçado, a coisa passada aquele momento, você vê que realmente você agora conseguiu entender o conceito. E na próxima experiência, você já passa por um processo melhor. Eu agradeço a presença de todos, né, de quem assiste online, de quem assiste depois, e aguardo vocês na terça-feira, quando nós vamos estar falando de algo que, graças a Deus, já foi, na maior parte do mundo, já foi abolido, o duelo. Aí só uma perguntinha, será? Então, até semana que vem.